Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Elevemos o pensamento ao alto, rogando a Jesus nos ampare nessa hora, que consigamos receber as melhores energias reparadoras para o nosso corpo físico e espiritual. Que compreendamos um pouco mais as leis de Deus que atuam em nossas existências e, com isso, fortalecer a nossa fé, ampliar a nossa coragem, a nossa resignação diante da vida. Guarda-nos, Senhor, e envolva-nos sempre em muita paz. Meus amigos, hoje no livro Vinha de Luz, capítulo 63, Atritos Físicos. E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos oferece uma passagem que está em Mateus 5,39, de Jesus, que diz: "Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra." Alguns humoristas, comenta o benfeitor, pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratando com a ira que o possui. A abelha não ferretou o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade, que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Que maravilhosa explicação dada por Emmanuel, sempre válida em todas as épocas da humanidade e atualmente, principalmente. Porque nos deparamos, principalmente no campo das ideias, a todo instante com aqueles que são contrários ao que refletimos, ao que pensamos, ao que analisamos, aquilo que levamos como verdade. E para uma contenda maior, sem precedentes, sem previsão de término, é algo muito rápido. Facilmente as faíscas se transformam numa grande labareda e para um incêndio de largas proporções é apenas um passo. Mas quando ainda há faísca, as pequenas gotas do orvalho muitas vezes já dão conta de eliminá-la, de apaziguá-la. E isso representa, diante daqueles que começam muitas vezes a discutir conosco, ao silêncio, à compreensão fraterna. Sabemos que o outro é um espírito que traz sua bagagem, que traz o seu processo evolutivo, educacional, moral, a maturidade do seu senso moral é específica, de tal modo que nós não conseguiremos cobrar do outro aquilo que muitas vezes talvez nem nós ofereçamos,
mas, em última análise, é o que o outro pode dar. Então, gesto de profunda coragem, de profundo equilíbrio é silenciar, é não retrucar. Lembrando que muitas vezes nós nos deixamos envolver por isso porque temos pontos vulneráveis sendo acionados naquele momento da contenda. Talvez a nossa força, o nosso poder foi colocado em xeque. Nos sentimos desvalorizados, nos sentimos ignorados, rebaixados, ou a própria insegurança nossa fala com que respondamos também com violência, com força, para vencermos aquilo, já que não temos argumentos, quando, na verdade, o Espírito mais perfeito que já esteve na Terra, Jesus, não respondeu a ataques. Perguntado sobre o que era a verdade por Pilatos, ele silenciou. Porque Pilatos não estava interessado em saber o que era a verdade. Não adiantava jogar as pérolas aos porcos ali, ele silencia. Diante de acusações indébitas, diante de acusações e ironias, eram os outros que falavam isso. Tu és rei, tu o dizes, respondeu o Cristo. As pessoas é que falavam. Ele estava muito tranquilo porque ele sabia como se conduzir, quais seus objetivos, qual era o seu propósito aqui na Terra. E quando nós estamos com esse propósito e esses objetivos muito claros para nós, importará muito pouco se o outro disser que a cor azul é amarela, que a maçã é uma laranja. Se ele acha isso, o fato é que eu sei o que é, dentro da minha reflexão, passando pelo crivo da minha consciência, conectada com o alto, passando, então, por aquilo que contém a lei de Deus. Muito naturalmente eu vou seguir em frente, respeitando o outro, dentro daquilo que ele também considera como verdade ou como algo importante e fundamental. Mais difícil é quando essas coisas acontecem no nosso lar, quando discutimos, invariavelmente com aqueles que mais precisamos trabalhar o amor. É porque dentro de casa nós não temos máscaras, porque dentro de casa nós somos nós mesmos. E lá fora, quando silenciaríamos, via de regra, nos sentimos confortáveis no nosso ambiente para responder, e não raro querer responder à altura. E aí as dificuldades, as crises e a vibração toda desequilibrada, empolvorosa, suscitando influências de natureza perniciosa, perturbadora, influenciações negativas, porque demos abertura, abrimos brechas para essas interferências. Ponto importante é nos conhecermos, é sabermos aquilo que nos tira do sério, aquilo que ainda é nosso ponto de queda, os traços que ainda não conseguimos eliminar. Temos aqueles traços que nós, infelizmente, ainda nos entregamos. Será que ainda estamos nessa posição? Mas há outros que nós lutamos contra. E isso já é um indício que o mais breve possível conseguiremos vencê-los também. E quando fizermos essa vitória, quando tivermos essa alegria de não mais sentirmos esses traços, é que já superamos aquele estágio. Dentro do lar, importa trabalhar com o exemplo, evitar as gritarias, as discussões, que somente afastam e irritam, mas a conscientização, principalmente daqueles que nós temos a responsabilidade, o dever, a missão, que são em relação aos nossos filhos, mas exemplificar. Aquilo que eu quero que o outro faça, ao invés de dar ordens, que eu demonstre, que eu faça, e pelo exemplo eu vou arrebatar. Quando muitas vezes a palavra será apenas um eco muito distante do que poderia ser e que não facilmente virá a ser. Agora o exemplo
deixa marcas. Passam-se anos, décadas e nos recordamos de exemplos vividos, porque foram marcos na nossa existência. Então reflitamos diante disso tudo, reflitamos o oferecer a outra face, a face da compreensão, a face da renúncia, a face da tolerância, a face do entendimento, bebendo um gole d'água, conforme recomendava Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, quando estivermos a ponto de explodir, de extravasar, e reconsiderarmos, entrarmos mentalmente em prece junto aos nossos amigos espirituais, pedindo esclarecimento, pedindo inspiração para superarmos aquele momento, e aí sentiremos um refrigério através da oração diante daquela questão, e em alguns instantes, quiçá, já teremos uma outra disposição mental, principalmente se estamos no esforço. Então nos esforcemos para nos conhecermos, nos esforcemos para, diante daquelas pessoas, daquelas situações que nos põem à prova, que estejamos vigilantes e nos esforcemos para, através da nossa vontade forte, vencermos nossos condicionamentos infelizes, rumando em direção ao alvo. Prossigamos ao alvo, que é Jesus. E dessa forma pedimos a Ele, nosso Mestre, que nos envolva em ondas de luz, de paz, de refazimento, de forças, ilumine os nossos entes queridos, os nossos lares, a nossa água que seja fluidificada, que visite os nossos entes queridos que estão nos hospitais, nas creches. Pelo coração, temos filhos do coração nas creches, irmãos nas creches, nos asilos, nos lares de idosos, pelas ruas, desempregados. Que a misericórdia divina atinja a todos e que também envolva o nosso país, o Brasil, para que seja dirigido, governado por aquelas pessoas preocupadas com o bem-estar do povo, conectados a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos queridos.